dia a todas as crianças da nossa escola da manhã. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos começar uma nova série de lições. E essa série vai ser de uma parte do Antigo Testamento, sobre dois profetas, Elias e Eliseu. Você já deve ter ouvido falar, né? Esses dois profetas viveram num tempo muito difícil em Israel, porque tinha vários reis maus que não creram em Deus e o povo também estava bem distante de Deus. E por isso nós podemos aprender muito com a história deles, o que aconteceu com eles e no povo de Israel, sobre o pecado e sobre a cura que Deus proveu para o pecado. Mas antes de começar a nossa lição hoje, nós vamos ler nas nossas Bíblias. Se você quiser, se você já sabe ler, ou pede ajuda do seu pai, da sua mãe, nós vamos ler em 1 Reis, no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33, tá? É no início da Bíblia, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33. Vamos ler juntos? Acompanhe na sua Bíblia. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbael, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, um ídolo, e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, como nós lemos, nós vamos hoje aprender sobre o rei Acabe. Ele foi rei depois de seu pai. Quando seu pai morreu, ele que se tornou rei de Israel. E também nós vamos aprender depois sobre o profeta Elias. Acabe, como nós lemos, ele era um rei muito mau. Ele irritava a Deus com as coisas que ele fazia. Mas ser rei sobre o povo de Israel era algo muito especial. Era um privilégio muito grande ser rei sobre o povo especial de Deus. Mas Acabe não cuidou do povo de Deus. Ele não se importava. Ele não queria obedecer a Deus. Ele não amava a Deus. E ele não desejava fazer a vontade de Deus. E por isso também ele se casou com uma mulher que também não amava a Deus, Jezabel, como nós lemos. E Jezabel era uma mulher que adorava outros deuses, falsos deuses, ídolos, estátuas feitos de pedra. E logo depois que se casaram, Jezabel pediu a Acabe permissão de construir altares e estátuas do seu deus Baal, para que todo mundo do povo de Israel pudesse adorar este deus feito de pedra. E o Acabe, ele deixou. Ele não se importou com o verdadeiro Deus. E o que você acha que as pessoas do povo de Israel fizeram? Eles que tinham experimentado tantos milagres, né, do Senhor, tantas coisas que eles tinham visto,
da ajuda do Senhor, lembra no deserto, quando saíram do Egito? Com certeza eles ficaram irados, né, com o rei Acabe, ao construir ídolos. Mas não, o povo gostou. Eles também queriam adorar este Deus Baal. Começaram a adorar a ele também. Começaram a fazer cultos. Como você pode ver, eles começaram a fazer cultos em volta dessas estátuas. Começaram a dançar em volta dos altares, trazer alimentos e animais para ofertar para os sacerdotes de Baal. Mas por que as pessoas gostaram tanto deste falso Deus, que não é um Deus verdadeiro? É porque Baal não tinha mandamentos, ele não tinha leis. O povo não precisava obedecer muito a ele, ele não falava sobre pecado. Tudo o que você queria fazer, ele deixava, porque ele não era um Deus verdadeiro. Ele não era um Deus que fala, né? Uma estátua não fala, não vê. Então, você pode fazer tudo o que você quer se esta estátua for Deus. Então, as pessoas rejeitavam o verdadeiro Deus. Eles não queriam mais obedecer a Deus verdadeiro. Eles preferiram este falso Deus, porque ele deixava o povo fazer o que eles queriam. Às vezes eles ainda foram adorar a Deus, mas só com a boca, só falando palavras, mas os seus pensamentos e o seu coração estava bem longe de Deus, pensando em outras coisas. Então, eles preferiram um falso Deus sobre o Deus verdadeiro. Mas Deus, ele vê tudo, né? Ele também tinha visto o que o povo de Israel fez. E Deus ficou muito triste com seu povo especial. Ele tinha cuidado tanto deles. Ele tinha sempre dado tudo o que eles precisavam. E agora ele viu o povo de Israel adorando a esse falso Deus, que não pode ajudar, que não pode cuidar, que não pode perdoar pecados. E Deus ficou triste e muito irado também com o povo de Israel, ao ver quão facilmente as pessoas se esqueceram dele. Então, Deus decidiu enviar uma advertência ao povo de Israel. Uma advertência muito séria para mostrar que se você adorar a um falso Deus, isso vai te levar à morte, ao castigo de Deus, ao desastre. E Deus escolheu o profeta Elias para dar esta mensagem ao rei e ao povo de Israel. E qual foi a mensagem de Deus que o profeta Elias falou ao rei Acabe? Elias falou: Deus disse assim, que não vai chover por muitos anos. Vai ter uma seca muito grande, muito grande. Não vai ter água. Que advertência séria do Senhor. No início, Acabe não se importou, ele achou que isso não ia realmente acontecer. Mas logo ele começou a ver que sim, a palavra de Deus é verdade. Não choveu por muito tempo. E o que acontece quando não chove? O que acontece com as plantas? Começam a morrer, né? E não somente as plantas, as flores, as árvores, mas também as plantas que nós usamos para comer, para fazer pão. O trigo, né? Todas as outras verduras que as pessoas tinham plantado, tudo morreu, porque não tinha água para as plantas crescerem. Aí começou a faltar comida para as pessoas começaram a passar fome. E isso durou por alguns anos. Tudo isso porque Acabe e o povo de Israel tinham deixado Deus de lado. Tinham rejeitado a Deus e tinham preferido
outros deuses. Mas ao mesmo tempo, Deus mostra que se você ama a Ele, se você é dele e deseja obedecer a Ele, Ele cuida. Ele cuidou muito bem do seu servo Elias. Deus enviou Elias para um ribeiro onde tinha água para ele beber. E cada dia, de manhã e à noite, Deus enviou corvos, pássaros grandes, que traziam a Elias pão e carne de manhã e pão e carne à noite, e água do ribeiro. Que bênção do Senhor, que cuidado que o Senhor teve com seu servo, né? Mas depois de um tempo, a água no ribeiro também secou, acabou. Mas Deus continuou cuidando. Deus enviou Elias para uma cidade chamada Sarepta, longe do lugar onde ele estava. E Elias foi. E Deus já tinha preparado lá uma viúva, uma mulher que estava lá, que morava lá com seu filho. O seu marido já tinha morrido. E quando Elias chegou naquela cidade, ele viu a viúva lá no campo, recolhendo lenha para fazer um fogo, para assar seu último pãozinho para compartilhar com seu filho. Eles estavam com fome já, e tinha um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite que sobrou para fazer um último pãozinho. Quando Elias chegou perto dessa viúva, ele pediu água. E aquela senhora, ela deu água para Elias. Mas aí Elias também pediu pão, ele estava com fome. E aí esta viúva contou para Elias a situação dela, que ela não tinha muito mais, ela tinha só o suficiente para fazer um último pãozinho para ela e para o seu filho e depois morrer. Mas olha o que aconteceu. Eu vou ler para vocês da nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler para vocês esses dois versículos, 13 e 14. Elias fala assim para esta viúva: faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Lembra, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E Elias falou: faz primeiro para mim um bolo pequeno e depois para o seu filho e para você. E Elias continuou: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você viu? Aconteceu um milagre. E essa senhora, ela creu na palavra de Deus, falado por Elias. Ela foi para casa, fez um pão, um bolo para Elias, e a farinha não acabou. E o azeite não acabou. Aí ela fez um pão para seu filho e para ela, e ainda tinha farinha e ainda tinha azeite. E assim foi, até que a chuva voltou, a farinha e o azeite dela não acabaram. Ela colocava a farinha, mas ainda tinha a mesma quantidade de farinha na tigela. Todos os dias. Que milagre, que cuidado do Senhor, né? Que diferente daquela advertência séria que Deus tinha dado a Acabe e ao povo de Israel. O Senhor mostrou que Ele cuida daqueles que obedecem a Ele, que amam a Ele, que sabem que Ele é o Deus verdadeiro. Ele sempre dá tudo o que eles precisam. Talvez ao ouvir esta lição, você pensou assim: ah, que bom que eu não sou igual ao Acabe. Ainda bem, porque eu quero o cuidado de Deus. Você também quer este cuidado do Senhor? Você acha que você não é igual ao Acabe? Mas será que realmente não somos igual a ele?
Talvez você pense assim: eu não adoro alguma estátua de pedra ou de madeira ou de qualquer outra coisa. Eu escuto as palavras da Bíblia. Eu sempre faço a minha lição da igreja. Eu oro ao Deus da Bíblia. Mas você sabia que nós podemos ser igual a Acabe, mesmo sem adorar a uma estátua? Outras coisas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Talvez você gasta muito tempo pensando, sonhando nas coisas que você não tem, mas que você deseja ter, mais do que pensar naquilo que você acabou de ouvir da Bíblia. Talvez ao final da lição você já volta a pensar nas coisas que você tem, o que você deseja ter, em vez de pensar mais sobre a palavra de Deus. Ou talvez você é aquela criança que não gosta quando a sua mãe ou seu pai te chama para ler a Bíblia, para fazer a lição, para assistir a nossa aula, porque você estava brincando e você queria continuar brincando. Ou você estava no seu computador ou no seu joguinho, no celular, andando de bicicleta, e você não quer parar para estudar a palavra de Deus, e você ficou triste que a sua mãe ou seu pai te chamou para ler a Bíblia. Você viu? Muitas vezes nós amamos outras coisas mais do que a Deus, igual a Acabe. Eu também já vi crianças que ficaram muito tristes quando ouviram que a Bíblia fala que nós devemos obedecer aos nossos pais, e essas crianças ficaram tristes. Talvez você também já ficou triste por isso, lá dentro. E você pensou assim: por que eu preciso obedecer? Eu queria tanto fazer o que eu queria. Eu não quero ser proibida de fazer algumas coisas, mesmo sabendo que são ruins. Mas por que Deus falou que eu preciso obedecer aos meus pais? O povo de Deus também pensava assim, se lembra? Eles não queriam as leis de Deus, eles queriam fazer o que quiseram, até o pecado. Por isso que eles preferiram aquele outro Deus. Então, você pode ver que muitas vezes nós somos igual ao Acabe e ao povo de Israel, né? Então, nesta lição, Deus dá uma grande advertência para nós também. Que todos nós temos amado outras coisas mais do que a Deus. Isto é um pecado muito grave, muito sério. Deus falou na sua lei que nós não devemos adorar nenhum outro Deus, só Ele. Mas todos nós temos amado, adorado, gostado mais de outras coisas em vez de Deus. E por isso todos nós merecemos o castigo de Deus, por causa dos nossos pecados. Mas nesta lição nós também podemos aprender da Bíblia que Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, bem diferente de nós. E Ele morreu na cruz. E naquela cruz, Ele não morreu porque Ele era fraco, mas Ele morreu para carregar o castigo do pecado. Ele levou a ira de Deus sobre o pecado, sobre si. Em vez de pecadores, no lugar de pecadores. Então nós podemos aprender como o Senhor cuidou daquela viúva e do profeta Elias. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós confessamos a Ele todos os nossos pecados e confessamos a Ele que nós temos amado outras coisas mais do que a Ele, e nós pedimos por perdão, nós pedimos que Ele nos limpa dos nossos pecados e da nossa culpa, Ele nos responde e Ele nos perdoa sim. E quando Deus nos perdoa, Ele nos dá um novo coração. Ele nos faz uma pessoa nova, que ama mais a Deus do que a qualquer outra coisa.
Ele nos dá aquele amor por Ele, por Sua palavra. E nós podemos experimentar as bênçãos e o cuidado do Senhor em nossa vida. Então, crianças, busquem ao Senhor. Mesmo pequenos, mesmo jovens, vocês já podem entender e ver na sua própria vida que vocês também têm pecado contra Deus. Que vocês têm amado outras coisas em lugar de Deus. E vocês precisam falar, confessar isso a Deus e pedir por perdão. E Ele responde, e Ele te limpa e te faz uma pessoa diferente, uma criança que ama a Deus, sim, sinceramente. E Ele te ajuda a obedecer a Ele também, e agradar a Ele. E Ele vai cuidar de você, e Ele vai te ajudar, e Ele vai te dar a vida eterna. Agora nós vamos cantar um hino que nos chama a nos voltarmos ao Senhor Deus, a buscarmos a Ele por perdão. O hino de número 24, e nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe.